de vida que muitos de nós levamos pode deixar qualquer um louco e causar estresse e até depressão. Mas mesmo com os desafios no caos da cidade, é possível combatê-los e ter uma vida mais relaxada. Então, morar numa cidade grande faz muitas vezes com que a gente fique estressado. E por quê? A cidade grande, ela traz muitas exigências pra gente, ela traz uma exigência de eficiência e de produção. Então exige-se que a gente seja perfeito no trabalho, que a gente dê conta no trabalho, seja muito produtivo no trabalho, então que chegue muito cedo e vá embora muito tarde, porque isso é como se garantisse uma eficiência. Exige-se que a gente tenha um corpo perfeito, que a gente cuide da nossa saúde, que tenha um corpo perfeito. Então tem pessoas que começam a ir na academia de madrugada porque não dão conta de ir durante o dia. Exige-se que a gente seja nós sejamos bons pais e bons filhos. Então que a gente tenha uma família perfeita, a gente tem uma exigência de felicidade até, então acho que o Facebook e as redes sociais mostram um pouco isso, que as pessoas ficam divulgando o que elas estão fazendo, momentos felizes que elas estão tendo. Exige-se muitas vezes inclusive que a gente se divirta, né? Então a diversão perde um pouco do caráter de leveza e passa também a ser uma obrigação. E tudo isso pode fazer com que a gente fique estressado e muitas vezes até deprimido. E deprimido por quê? Porque a depressão ela é caracterizada por uma perda de sentido. Quando a gente está fazendo muitas atividades que elas deixam de ter um sentido e elas passam a ser obrigatórias, elas passam a ter esse caráter de obrigatoriedade, de ter que, isso faz com que a gente muitas vezes se torne deprimido ou que entre aí num processo de depressão. Então a depressão não é igual ao estresse, eles não são a mesma coisa, mas um estresse muito prolongado pode gerar uma depressão, que é caracterizada então pela falta de sentido. Isso pode aparecer também numa sintomatologia física, então a gente pode ter crises de ansiedade, ter taquicardia, ter um aumento da pressão arterial, tudo isso pode ser um sintoma aí de que a gente está estressado ou que está entrando num processo de depressão. Uma outra coisa que eu acho que é super importante, que muitas vezes acontece na nossa dinâmica de vida na cidade grande, é que a gente perde a experiência. Como a gente está muito preocupado em dar conta de uma série de atividades e de dar conta com eficiência dessas atividades, a gente vai perdendo a possibilidade de mergulhar nessas situações que a gente está vivendo e se deixar tocar por elas. E isso acontece também nas relações. Então as relações elas passam a ser mais superficiais e deixam de ser relações de intimidade. E a perda dessas relações de intimidade é uma coisa que precisa ser considerada, que precisa ser olhada, porque é muito importante que a gente viva situações e relações de intimidade, que a gente se deixe tocar pelas experiências, que a gente tente ter mais qualidade de vida, que a gente não se preocupe tanto com essa questão da produtividade e da eficiência, mas que a gente se preocupe mais com a qualidade do que a gente está vivendo e da dinâmica de relações em que a gente está.